Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para continuar nosso estudo aqui da carta de Tiago. Hoje nós vamos começar a falar do capítulo 3 de Tiago, que fala sobre os pecados da língua e o nosso dever de refreá-la, né? E aí tem algumas coisas bastante interessantes que nós vamos tentar falar nesse e nos próximos vídeos aí acerca do poder da língua. Acredito que nós vamos falar nesse vídeo, começamos hoje, e mais 3, falando só sobre os pecados da língua, o poder que a língua tem, esse poder entre aspas, tá? Para que a gente não venha aí confundir alhos com bugalhos, não é mesmo? Mas eu queria começar lendo o texto em tela, né? Que é o capítulo 3 de Tiago. Nós estamos aí já avançando, né, para metade da carta de Tiago. Já falamos bastante coisa e a carta é muito rica, muito rica. Então vamos ler, né? Tiago 3, vamos ler do 1 ao 12, que é o texto que a gente vai analisar nos próximos 4 vídeos, esse mais 3 eu acredito, tá bom? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes de batidos rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Esse é o texto que a gente vai analisar nos próximos vídeos, a começar de hoje, né? E é bastante interessante essa temática, porque a igreja tem sofrido ao longo da história por causa da língua de pessoas cristãs. E a gente vai ver como isso tem sido aí bastante relevante em nosso tempo. Primeiro a gente precisa pontuar uma coisa aqui que eu acho importante. Eu não quero me deter nem perder muito tempo nisso, mas é preciso nós pontuarmos o poder terapêutico da palavra e se essa palavra tem poder, né? E aí eu quero aqui chamar a uma
entendimento melhor sobre a questão da confissão positiva. O que diz os entendedores ou os promulgadores da confissão positiva? Eles dizem assim: se eu quero, eu posso. Se eu falo aquilo que eu falo, eu tenho poder de trazer a realidade. Se eu desejo alguma coisa, esta coisa precisa se tornar verdadeira através da emissão da minha fala, através do poder da minha palavra, porque a minha palavra tem poder. Essa é a confissão positiva. De fato, há o entendimento de que eu posso tornar realidade aquilo que eu falo. A minha palavra tem o poder de trazer à existência aquilo que eu quero. Isto não é fé, isto é confissão positiva. E isto não é bíblico, meus irmãos. Isto não é bíblico. Tá? O que é bíblico é nós entendermos que, em primeiro lugar, a nossa confiança não tem que estar pautada no poder da minha palavra e da minha fala, e sim no poder da palavra de Deus. A minha fé não está posta naquilo que eu falo, mas naquilo que Deus fala através da sua palavra. Esta sim tem poder de trazer realidade aquilo que ele fala. Afinal de contas, o Deus criador de Gênesis fez todas as coisas através da sua fala, é o Logos, né? É a palavra, é o verbo, é a ação de Deus, tá certo? Se há uma palavra no mundo que tem poder de trazer realidade às coisas que ainda não existem, esta palavra, este poder está na boca de Deus e ninguém mais. Agora, isto não quer dizer que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Isto não quer dizer que a minha palavra ela não tem um certo poder. E esse certo poder eu coloco em muitas aspas. Porque hoje há uma busca de poder que é uma coisa assustadora, né? Quando eu digo certo poder, poder entre muitas aspas, eu quero dizer que o seguinte, é reconhecidamente científico o entendimento de que a palavra, a nossa palavra, ela tem sim um poder terapêutico, um poder de trazer paz, de trazer cura, no sentido de que a palavra boa, né, a palavra, isso é bíblico, a palavra branda desvia o furor. A palavra boa, ela traz paz, ela traz ânimo. Isso sim. Assim também como a palavra negativa, a palavra que te põe para baixo, a palavra que te humilha, ela te traz tristeza, pode te levar à depressão, mas ela não tem o poder de te tornar aquilo que alguém disse acerca de você. Por exemplo, quando uma mãe fala para um filho, você é um burro, você é burro, qual é o poder que essa palavra tem? Essa palavra tem o poder de tornar aquele filho num burro, num asno, num quadrúpede? Não, não tem. Ele vai continuar sendo gente. Ele vai continuar sendo um ser humano. Ele não vai pastar. Ok? Porque se a palavra tivesse poder de trazer realidade aquilo que eu falo, o menino ia começar a pastar, né? Não é o caso. Qual é o poder que essa palavra tem? Essa palavra tem o poder de entristecer. Essa palavra tem o
amargura, depressão. Sim, isso sim. Assim como a palavra benéfica, a palavra que traz elogio, traz alegria, traz contentamento, traz ânimo, muda o aspecto da pessoa, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender a princípio sobre esse negócio de poder da palavra, poder da língua, é nesse aspecto, tá? Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo um texto que eu fiz há um tempo atrás sobre essa questão da confissão positiva, que vem falando dos aspectos históricos. Eu coloco ali nome de homens que começaram com essa história, como eles entendem e como isso é maléfico ao nosso dia. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo ou em alguma outra forma disponibilizar, tá bom? Eu já publiquei um tempo atrás no Facebook, mas deve ter uns 2 anos isso. Eu vou tentar trazer à tona agora também, tá bom? Então é isso que a gente precisa entender. Agora, tem um texto interessante, deixa eu marcar aqui o texto de Tiago. Eu quero que você vá comigo lá em Provérbios. Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Tá aqui, eu botei aqui na... Olha só, acompanha comigo aí. Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Conta comigo, olha só, vamos dar um pause aí. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Vamos contar? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª ele abomina, ele detesta. É o que semeia contendas entre irmãos. Dessas 7 coisas citadas por Salomão, que aborrecem a Deus e ele detesta, que é a última, 3 estão ligadas diretamente aos pecados da língua, que Tiago vai falar. Quais são? A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras, uma coisa ou outra, mas aí é língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras, e a terceira é a que Deus detesta, é o que semeia contenda entre irmãos. Então isso tudo aí está ligado ao poder do pecado da língua, ou melhor, aos pecados da língua, tá? Engraçado que Tiago, no versículo 27 do 1º capítulo, ele diz que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo. Tiago, ele chega a dizer que ninguém pode ser religioso de verdade sem primeiro refrear a sua língua. É o versículo 26 que ele fala isso. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, veja como Tiago já trata da situação da língua no aspecto do verdadeiro cristão. A religião aprovada por Deus, entendida por Deus como verdadeira, é praticada por aquele que consegue controlar a sua língua. Tá certo? Então é isso que a gente precisa entender logo de cara
E Tiago ele traz isso muito claro. Para ser um cristão verdadeiro, não basta ter conhecimento de um cabedal das Escrituras, de ponta a ponta, capa a capa. Não adianta ser um exímio teólogo, professor, pregador. Não adianta. É preciso também ter uma língua controlada para ser um verdadeiro cristão. Tá certo? Agora, Tiago, quando ele começa aqui, a gente vai começar logo lendo os 2 primeiros versículos que a gente leu hoje. Ele vai nos mostrar a responsabilidade da liderança com a sua língua. Ele introduz o tema dos pecados da língua, começando pela liderança. E isso tem uma importância que a gente vai ver no final desse vídeo, que vai introduzir o primeiro vídeo logo adiante, o próximo vídeo, tá? Veja bem, ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Por que Tiago começa esse assunto falando sobre ser mestre, ser liderança, ser aquele que traz ao ensino? Tiago ele salienta que estas pessoas incumbidas de liderar, ensinar, elas têm que ter um tremendo cuidado, porque não é que seja ilegítimo aspirar à liderança, pelo contrário. Paulo, se eu não me engano, vai dizer a Tito ou Timóteo, eu não vou lembrar agora qual carta que está, mas ele vai dizer que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Agora, principalmente se Deus lhe deu capacidade para isso, né? Lhe deu dom para isso. É divino. Não é errado isso. Agora, saibamos de uma coisa: sobre estes terá maior juízo. É isso que Tiago está salientando. Ele traz uma responsabilidade maior. Quando ele vai falar sobre os pecados da língua, ele começa a trazer uma responsabilidade maior, um peso maior sobre a liderança. E a gente vai ver um pouquinho logo, daqui a pouquinho, tá? Mas segura aí essa informação. Ele começa propositalmente, me parece, o capítulo 3 dele falando sobre os mestres. Devemos ter maior cuidado. Quanto mais conhecimento, experiência, um pastor, um professor, alguém que lidera tem, mais responsável esta pessoa se torna diante de Deus e dos homens daquilo que ele fala, daquilo que ele professa. Tanto é que as pessoas mesmas falam assim: poxa, o presidente, se ele é uma pessoa de senso comum, de uma pessoa qualquer, um brasileiro comum, ele podia falar o que ele quisesse falar. Mas na posição de presidente, ele não pode falar determinadas coisas. O pastor, se ele é um membro normal da igreja, é isso mesmo, pastor não é normal. Se o pastor fosse um membro normal da igreja, ele podia falar o que ele quisesse falar, mas sendo pastor, ele não pode falar isso. Ainda que o que ele fale seja verdadeiro, mas dependendo da repercussão da fala, isso pode trazer maus problemas, grandes problemas para a comunidade cristã. Então isso traz para si, para os mestres, para os pastores, e Tiago coloca isso logo de cara: sabemos que havemos de receber maior juízo. Ele se inclui, ele sabe que essa responsabilidade também pesa sobre os seus ombros. Nós não devemos almejar ser muitos mestres. Não que seja errado, principalmente se Deus te deu esse dom, essa capacidade, siga nessa direção.
É uma excelente obra, já dizia Paulo. Entretanto, saibamos que havemos de receber maior juízo, um juízo mais rigoroso. Essa é a responsabilidade cristã com a língua. E aí Tiago começa a colocar a questão da língua num aspecto bastante interessante, que está no versículo 2, que é sobre o tropeço. Nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não tropeça no falar é perfeito varão e é capaz de manter todo o corpo sob o seu controle. Versículo 2 do texto que a gente leu. E Tiago começa chamando a responsabilidade da liderança com a sua língua, principalmente por quê? E agora eu vou dizer por quê. Por que Tiago introduz os pecados da língua, chamando a responsabilidade dos mestres, dos pastores, dos líderes sobre a sua própria língua? Por quê? Porque estas pessoas têm o poder de direção. Não é verdade? Um pastor dirige uma igreja, um professor dirige uma turma, uma classe, um presidente dirige uma nação, um prefeito dirige uma cidade, um governador dirige um estado, o Papa dirige uma religião como um todo, a Igreja Apostólica Romana. Agora, por quê? Por que Tiago chama essa questão? Porque a língua tem como seu primeiro poder o poder de dirigir. É isso que ele vai apresentar nos versículos adiante, que a gente não vai ver agora, vamos ver no próximo vídeo, os versículos 3 e 4. Tiago vai mostrar, dentre os poderes que a língua tem, o primeiro deles, o de dirigir. Por isso, Tiago introduz nos versículos 1 e 2 que o mestre, aquele que dirige, aquele que comanda, aquele que lidera, ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele fala, e sobre ele haverá maior juízo. Por quê? Porque ele tem o poder de dirigir. E tem tanto o poder de dirigir como uma outra coisa qualquer, que ele vai dar os exemplos aqui nos versículos 3 e 4. Meu querido, esta é uma introdução do tema. Nos próximos 3 vídeos, nós vamos falar sobre o poder que a língua tem. A gente já falou agora, o poder de dirigir. O segundo, o poder de destruir. E o terceiro, o poder de deleitar. Baseado naquilo que o nosso teólogo Warren Wiersbe fala, e a gente vai tratar sobre isso aí, que eu achei bastante interessante isso, e oportuno e bíblico que nós vamos tratar, tá bom? Deus te abençoe e que você comece a se inteirar do assunto, tá bom? Vamos aguardar aí o próximo vídeo e que você fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente com esse estudo, tá bom?